e orando por isso. Oramos no poderoso nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor para os que estão aqui, paz do Senhor para os que estão em casa. Vamos falar do ministério do Espírito Santo. Nós estamos na era do Espírito Santo. A era do Espírito Santo iniciou-se em Atos 2, como cumprimento da promessa de Deus, e por causa da obra redentora de Jesus. Começou em Atos 2, terminará com o arrebatamento da igreja. Esse é o período que o Espírito Santo habita nas pessoas, lavadas e purificadas no sangue de Cristo. Não quer dizer que depois que a igreja for arrebatada, que o Espírito Santo não estará de forma nenhuma na terra, porque Deus é onipresente, Ele aqui estará. Mas Ele não estará habitando nas pessoas como prometido. A promessa de Deus Pai se realiza na história após a obra redentora de Jesus. O Senhor nos daria o Espírito Santo para toda pessoa que fosse lavada e purificada no sangue de Cristo, que é o sangue da nova aliança. Portanto, a promessa do enchimento do Espírito, do batismo com o Espírito, tem várias terminologias para isso, nós vamos ver na Bíblia. A promessa de ter o Espírito Santo faz parte da nova aliança no sangue de Cristo, faz parte desta era, iniciando-se em Atos 2, terminando com o arrebatamento da igreja, e tem sido uma tragédia que os crentes pouco entendem deste assunto, e às vezes falam desse assunto com erros, ou com perspectivas muito limitadas, e realmente não experimentam tudo que Deus quer nos dar através do Espírito Santo de Deus. É através do Espírito Santo de Deus em nós, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, que Deus faz uma mudança interior, que o Senhor Jesus chamou de novo nascimento, nascimento da água e do Espírito. O Espírito Santo está em nós. Ele habita em nós, no nosso espírito. O apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, e por isso podemos clamar Abba, Pai. Abba é Pai em hebraico. Nós só chamamos Deus de Pai com convicção de que Ele é o nosso Pai, que nós nos tornamos filhos de Deus, porque o Espírito Santo, no nosso espírito, testifica que somos filhos de Deus. Através do Espírito Santo em nós, mais especificamente habitando em nós, no nosso espírito, é que tem mudanças muito significativas. O Senhor passa a desejar, pôr em nós o desejo de fazer a vontade dEle. Ele dá o desejo de ler a Bíblia. Ele dá o desejo de querer ficar sempre próximo de Deus. E quando nós não estamos próximos de Deus, estamos um pouco gelados, é o Espírito Santo que dá tristeza, que é importante estar próximo de Deus e se voltar para o Senhor. É o Espírito Santo que imprime de maneira sobrenatural a lei do Senhor, os juízos do Senhor, os estatutos do Senhor no nosso coração, na nossa mente, e nós queremos Deus a partir daí. E quanto mais tivermos o Espírito Santo de maneira sobrenatural ou gradual, mais desejaremos Deus, mais vamos querer Deus e as coisas de Deus, mais vamos nos entristecer com a cultura do mundo, com a cultura do pecado do mundo, ou de coisas totalmente fora das Escrituras. Cada vez mais vamos nos entristecer com obscenidade, com palavras impuras, com coisas erradas à luz das Escrituras, e vamos desejar Deus, porque o Espírito Santo de Deus está em nós. Nós precisamos entender isso à luz das Escrituras. É uma promessa do período da nova aliança. Jeremias 31, e o verso 33. Antes de ler o 33, preciso comentar um pouco o 31. Jeremias 31. Eis, vem aí, diz o Senhor, e que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Para falar a verdade, irmão, nós deveríamos nesse momento falar: aleluia, glória a Deus.
Mesmo que você não tenha entendido o verso, fala aleluia, glória a Deus. Uma coisa que os crentes não entendem, que cada vez que Deus faz uma aliança com Israel, Ele inclui as nações. E quando Deus fala de aliança com Israel, nós que não somos judeus, temos que falar aleluia, glória a Deus. Deus falou com Abraão, Isaque e Jacó: em ti serão benditos todos os povos da terra. Se nós entendêssemos o que Deus tinha falado com Abraão, Isaque e Jacó, nós deveríamos ler o livro de Gênesis com muita alegria no coração, porque o Deus de todos os povos, de toda a terra, incluiu todos os povos ali. Quando nós lêssemos a aliança do Monte Sinai, chamada Velho Testamento ou Velha Aliança, nós deveríamos falar aleluia, glória a Deus. Porque ali naquela aliança, Deus disse para Israel: você será um reino de sacerdotes, você será uma nação santa, um povo de peculiar relacionamento e pertencimento a Deus. E como que Israel é um reino de sacerdotes? O sacerdote fazia mediação entre Deus e os homens. Israel não faz mediação para a salvação, mas ele faz mediação de revelação. É da revelação de Deus dada a Israel, desde os dias que Ele formou Israel, é que vai para todos os povos da terra. E nesse sentido, esse Israel consagrado, esse Israel separado para Deus ao longo dos séculos, foi sim um reino de sacerdotes ao receber a Bíblia, ao preservar a Bíblia. E nós temos a Bíblia aqui conosco, que veio dos judeus. Nós temos o Messias de Israel, o Salvador do mundo, que veio dos judeus. Então, o reino de sacerdócio é que de Israel sai a revelação de Deus. Israel é o instrumento da revelação de Deus para todos os povos. Na nova aliança que se realiza pelo sangue de Cristo, todos os povos da terra estão incluídos. Jesus disse que no nome dele se pregasse arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, e lavados e purificados no sangue de Cristo, nós recebemos o Espírito Santo. E nós deveríamos viver tudo que Deus tem para nós através do Espírito Santo. Veja que a Bíblia fala de nova aliança. E eu preciso explicar um pouco isso, porque esse é um dos pontos que os crentes mais confundem. A Bíblia está dividida em duas partes: Velho Testamento e Novo Testamento. Então, uma parte refere-se à velha aliança, Novo Testamento, Velho Testamento, e a outra parte refere-se à nova aliança, Novo Testamento. Assim se divide a Bíblia. Mas porque a própria Bíblia fala de velha aliança, nova aliança, e crente confunde demais. Já vi tanta confusão em torno desse assunto. Eu costumo dizer: a velha aliança não é tão velha, a nova não é tão nova. Presta bem atenção. As duas alianças são exatamente iguais em termos de princípios. No Velho Testamento, a pessoa também tinha que se arrepender e crer e andar com Deus. Israel não podia se arrepender, crer, conhecer a Deus e servir os Baalins. Na velha aliança, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Na velha aliança, a pessoa também cria, também se arrependia e também tinha que andar com Deus. Na nova aliança, nós nos arrependemos, cremos, recebemos Jesus como Senhor e Salvador e temos que andar com o Senhor. Se permanecerem na minha palavra, verdadeiramente são meus discípulos, e conhecereis a verdade os libertará. A velha aliança não é tão velha, a nova não é tão nova, porque em termos de princípios são exatamente iguais. As pessoas criam e se arrependiam na velha e na nova também. Na velha, um animal inocente morria no lugar do pecador. Da nova, Jesus, o Cordeiro de Deus, imaculado e de maneira inocente, morre no lugar do pecador. Na velha, o sacerdócio de Arão aspergia sangue sobre o altar, significando que os pecados estavam cobertos, perdoados.
uma vez por ano, por 2 vezes, no dia da expiação, o sacerdote aspergia sangue sobre a tampa da arca, na frente da arca, no Santo dos Santos, significando a mesma coisa. Os pecados estavam perdoados e cobertos, e o sacerdote intercedia pelos pecadores. Na nova aliança, o Senhor Jesus, Hebreus, vive para interceder por nós e para nos declarar justo diante de Deus. Na velha aliança, a pessoa recebia agora acesso a Deus, cuja presença estava simbolizada ali pelo Santo dos Santos e pela arca, e agora pelo sangue de Cristo, o vivo e novo caminho, temos acesso ao Santo dos Santos. Qual que é a diferença, já que elas são iguais em termos de princípios? A diferença é que uma é simbólica e a outra é o definitivo. Os sacrifícios de animais era simbólico de Jesus. O sacerdócio de Arão era simbólico do sacerdócio de Jesus. De tal maneira que uma é simbólica, a outra é definitiva, mas em termos de princípios é exatamente igual. Mas nos dias da nova aliança ia ter diferença. A diferença está no verso 33. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus, ou o Deus deles, e eles serão o meu povo. Essa é uma grande diferença. Agora o Espírito Santo de Deus está em nós. Agora Deus escreve no nosso coração, na nossa mente, os seus mandamentos, os seus juízos. De alguma forma a gente sabe porque a gente sabe. E quanto mais nós lemos a Bíblia, mais nós sabemos. Nós sabemos o que é santo, o que não é santo. Nós sabemos o que é verdade, o que é mentira. Nós sabemos o que é luz, o que é trevas. Nós sabemos quando estamos em comunhão com Deus, quando nós estamos. Nós sabemos quando nós perdoamos ou não perdoamos. Nós sabemos quando nós estamos precisando do poder de Deus ou quando estamos realmente na bênção do Senhor. Nós sabemos porque o Espírito Santo de Deus está em nós. Nesse sentido, o Senhor que prometeu a vinda do Espírito Santo várias vezes em Isaías, não vamos ler, várias vezes em Ezequiel, vamos ler só uma vez, e também uma vez mais famosa em Joel, vamos ver. Então a promessa do Espírito Santo foi dada inúmeras vezes e ela traz em nós uma mudança existencial. Agora nós temos Deus em nós. Ezequiel 36, 26. Eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Aqui o Senhor estava falando, vai ter uma mudança interior significativa, vai ter uma mudança existencial. Se você era duro como pedra, agora você vai ser sensível. Se você vai receber na prática um novo espírito, um novo coração, porque você vai passar a ter o Espírito Santo. E tendo o Espírito Santo, você vai desejar Deus. Você vai desejar a vontade de Deus. Você vai desejar os mandamentos de Deus. Você vai desejar o plano de Deus. Você vai desejar Deus. Não viveremos para nós o nosso egoísmo, viveremos para o Senhor e a sua glória, porque o Senhor disse no verso 27, porei dentro de vocês o meu espírito, farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos.
É promessa da nova aliança no sangue de Cristo, receber o Espírito Santo, desejar Deus, a sua presença, a sua vontade, os seus mandamentos, ficar triste quando está longe de Deus, desejar vigília, desejar reunião de oração, desejar comunhão com os irmãos, desejar o reino de Deus, é mudança interior através do Espírito Santo de Deus. O verso mais famoso dessa promessa encontra-se em Joel 2:28, estou lendo aí na Nova Almeida atualizada, muito parecida com a NVI, Joel 2:28. E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Na versão mais antiga, sobre toda a carne, referindo-se ao fato que Deus derramará do Espírito Santo sobre todas as pessoas, lavadas e purificadas no sangue de Cristo. Os filhos e filhas de vocês profetizarão, presta bem atenção aí. Tem muita polêmica aí de ministério de mulher, se vai ordenar mulher, não vai ordenar mulher. O Espírito Santo é derramado sobre homens e mulheres. Mulheres podem ter ministério, porque elas são filhas de Deus. O Senhor Jesus disse, os seus filhos e filhas profetizarão, cheias do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo, homens e mulheres podem profetizar. Os velhos, inclui as idosas, sonharão. Os jovens, inclui as jovens, terão visões. Até sobre os seus servos e servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Observe, homens ou mulheres, idosos ou jovens, mais ricos ou mais pobres, servos e servas, eram os escravos daqueles dias. Mas não confunda escravo de Israel com escravo do Império Romano, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eles eram escravos, sim, pobres, pagando dívida com trabalho, mas o Senhor disse que até sobre os servos e servas, não menospreze um crente, só porque ele não pôde estudar, não menospreze um crente, porque ele fala português errado, escreve errado. Se ele for filho de Deus, ele tem o Espírito Santo. Se ele andar em comunhão com Deus, ele pode profetizar. Se ele andar em comunhão com Deus, ele imporá as mãos sobre os enfermos e serão curados. Ele poderá ter mais autoridade espiritual de que alguém que faz questão de usar o título de apóstolo, de reverendo, de pastor, de missionário. Isso aí não garante o poder de Deus. O que garante o poder de Deus é o Espírito Santo de Deus em nós. Deus prometeu que ia derramar o Espírito Santo sobre homens e mulheres, jovens e velhos, ricos e pobres. E na nova aliança do sangue de Cristo, isso é para todo crente que anda com o Senhor e quer andar com o Senhor. Ali na última ceia, o Senhor Jesus tem esse longo diálogo. Ele vai falar do Espírito Santo várias vezes, vamos ver alguns versos daqui a pouco. Mas ali, menos de 24 horas antes de morrer, ele deixou claro, eu estou para morrer. A nova aliança não é o simbólico, a nova aliança é o definitivo. Eu estou para ser sacrificado, como outrora simbolizado e profetizado no Velho Testamento. Mas quando o meu sangue foi derramado naquela cruz, esse é o sangue da nova aliança. Esse é o sangue que garante que somos templo do Espírito Santo. Esse é o sangue que garante que tem nova vida em nós. O Espírito de vida, ele derrota a lei do pecado e da morte que está entre nós. É pelo sangue de Cristo que tem uma mudança existencial dentro de nós. Lucas 22:20, ali instituindo a ceia, menos de 24 horas de estar morto na cruz. Lucas 22:20, do mesmo modo, depois da ceia pegou o cálice dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Agora o Jesus entrou no assunto. O que eu tinha que ser simbolizado no Velho Testamento, eu fui simbolizado. O que Abraão quase matou Isaque por causa de mim, já foi simbolizado. O que aqueles animais tinham que morrer por causa de mim, já foi simbolizado.
O que esse templo tinha que simbolizar sobre mim, já foi simbolizado. O que a arca tinha que simbolizar sobre mim, já foi simbolizado. O que o Santo dos Santos tinha que simbolizar sobre mim, já foi simbolizado. O que o sacerdócio de Arão tinha que simbolizar sobre mim, já foi simbolizado. Agora chegou o definitivo, o sacrifício do Cordeiro Imaculado de Deus, que tira o pecado do mundo, o sangue da nova aliança. É lavado e purificado no sangue de Cristo, que vai cumprir as promessas sobre o Espírito Santo. Vocês receberão um novo coração, novo espírito, a lei será impressa em vocês. Eu sei que enquanto eu falo você está em dúvida, ou parece que eu não tenho isso. Sim, ficará mais claro. Muitos crentes não vivem cheios do Espírito Santo. Parece que eu não sinto mais vontade disso e daquilo. Sim, os crentes vivem muito vazio do Espírito Santo. Isso é outra história, nós vamos chegar nesse ponto. Mas agora nós estamos falando do prometido, o que é possível e que temos que ter através do Espírito Santo de Deus em nós. Tendo morrido e ressuscitado, Jesus aparece várias vezes. Esses filmes de Hollywood, eles têm uma inveja de Jesus. Sabe esses filmes assim que a pessoa aparece e desaparece? Jornada nas Estrelas, tudo inveja de Jesus, tudo inveja dos anjos do Senhor. Ao longo da Bíblia eles aparecem e desaparecem. E quer saber? Eles podem aparecer materializado, comer e desaparecer com a refeição e tudo. Eles comeram assim com Abraão. Jesus e 2 anjos comeram com Abraão e desapareceram. Ali nas margens do mar da Galileia, Jesus comeu peixe e desapareceu com o peixe e tudo. Ali antes de subir aos céus, comeu e desapareceu. E Hollywood tem uma inveja de Jesus. O que você vê em filme é tudo artifício eletrônico. Aparecer e desaparecer é com os anjos de Deus, é com Jesus. Lucas 24, 49. Presta bem atenção, a palavra de Deus é muito profunda. Eis que envio, muita atenção aqui, quem envia o Espírito Santo nas Escrituras é o Pai e o Filho. Eis que envio, Jesus vai enviar o Espírito Santo. Eu envio sobre vocês a promessa do Pai. Se o Pai prometeu através dos profetas, está para cumprir na história, então ele envia também, está implícito aqui, mas está explícito também nas Escrituras. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. A promessa é essa aqui: derramarei do meu Espírito sobre todas as pessoas lavadas e purificadas no sangue de Cristo. Seus filhos e filhas profetizarão, os idosos sonharão, os jovens terão visões, até sobre servos e servas derramarei do meu Espírito. Darei a vocês novo espírito, novo coração, porém em vocês o meu Espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, fora os outros versos que eu não citei. Então o Senhor Jesus estava fazendo referência da promessa do Espírito Santo. Olha, eu vou enviar a promessa do Pai, porque lavado e purificado no sangue de Cristo, nos tornamos templo do Espírito. Eu envio sobre vocês a promessa do Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos de poder que vem do alto. Muita atenção aqui na terminologia. Essa terminologia vai se ampliar, presta bem atenção. Promessa do Pai é igual revestido de poder. Se você recebeu o Espírito, estiver cheio do Espírito, é igual revestido de poder. Mas a terminologia não para aí. Lucas termina então o Evangelho, Jesus subindo aos céus com muitos detalhes, retoma o assunto em Atos, capítulo 1, vamos ler do verso 4 em diante. Atos 1, 4 em diante. E comendo com eles, isso aqui é uma Hollywood, tem uma inveja de Jesus. Ele apareceu, comeu com eles e vai subir aos céus com refeição e tudo. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas espere a promessa do Pai, ao qual vocês ouviram de mim. Verso 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Presta bem atenção. Promessa do Pai, revestido de poder,
é igual batizado com o Espírito Santo. E não para aí. São várias expressões para dizer a mesma coisa. Promessa do Pai, como está nos profetas, Ezequiel várias vezes, Isaías várias vezes, Joel 2:28, promessa do Pai é igual revestido de poder, é igual batismo com o Espírito Santo. Verso 8, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Muita atenção aqui agora. Promessa do Pai, revestido de poder, batismo com o Espírito Santo, é igualzinho, e recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. São expressões diferentes da mesma coisa. O Senhor Jesus falou: espere em Jerusalém, e subiu aos céus. Eles esperaram em oração, em comunhão, deu tempo de eleger Matias como apóstolo, estavam ali no cenáculo em consagração, eles não sabiam a data, mas 10 dias depois, iniciou-se a era do Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado em Atos 2, ele deixará de habitar nas pessoas lavadas e purificadas no sangue de Cristo, aqui na terra, porque essas pessoas serão arrebatadas. Elas continuarão com o Espírito Santo, mas não aqui na terra, e nesse sentido, a era do Espírito Santo terminará aí. Quais são os mal-entendidos sobre esse assunto, que tem sido muito lamentável? Os crentes vivem vazios do Espírito Santo. Primeiro mal-entendido é esse aqui: o crente fala, fui batizado com o Espírito Santo, referindo-se a um evento histórico passado, em que teve algo muito sobrenatural naquele dia, maravilhoso o testemunho, mas ele fala, fui batizado com o Espírito Santo. Na verdade, ele deveria entender, à luz da Bíblia, que ele poderia ser revestido de poder inúmeras vezes, ele poderia ser batizado com o Espírito Santo inúmeras vezes, ele poderia ser revestido de poder inúmeras vezes, e poderia ser inúmeras vezes sobrenatural, mas na maior parte das vezes será gradual, e os crentes tendem a não entender isso. Mas eu vou mostrar para vocês como o revestimento de poder, ou a promessa do Pai, ou o batismo com o poder, ou com o Espírito Santo, ou recebereis poder, pode sim ser muito sobrenatural, mas não exclusivamente sempre sobrenatural. Atos 2:1, está iniciando agora a era do Espírito Santo. Atos 2:1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa judaica, a festa das primícias, Jerusalém estava lotado lá de prosélitos, gentios convertidos, judeus que tinham emigrado de outras nações, judeus que foram só para a festa da Páscoa e primícias. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Irmãos, aqui é literalmente sobrenatural. Não foi um sonzinho no ouvido, que a pessoa ouviu na mente, a cidade de Jerusalém ouviu. Bem sobrenatural. Verso 3, ali no cenáculo, onde estavam 120 pessoas, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. É bem sobrenatural. As pessoas viam línguas de fogo pousando sobre as pessoas. Verso 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Bem sobrenatural. Presta atenção aqui, onde os crentes estão apanhando. Promessa do Pai é igual revestido de poder, que é igual batismo com o Espírito Santo, que é igual recebereis poder ao descer sobre vós, e é igual o que está aqui no verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Batizado com o Espírito Santo é igual cheio do Espírito Santo. Revestido de poder é igual cheio do Espírito Santo. Promessa do Pai
cumprida na nossa vida é igual cheio do Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós, é igual cheio do Espírito Santo. E pode ser sobrenatural. Não que não tenha acontecido outra vez na história, mas depois de tudo que já estudei, de cursos que fiz, não lembro de outro lugar em que apareceu um som de um vento tão alto como descrito em Atos 2. Deve ter acontecido, mas eu desconheço. Eu sei que as pessoas cheias do Espírito Santo, no meu caso, eu fui cheio várias vezes de maneira sobrenatural, senti uma paz indescritível. Numa certa ocasião, eu pensei que tinha orado 15 minutos, eu tinha orado 3 horas e 40 minutos, eu não vi o tempo passar. Meu coração explodia de alegria, de gozo espiritual, totalmente inexplicável. E essas visitações do Espírito Santo já tive várias vezes na minha vida, mas não ouvi som nenhum, não vi língua nenhuma, mas tive quebrantamento, explosões de alegria, de gozo, de vontade, de santidade, de plenitude de Deus, totalmente indescritível. Mas o sobrenatural, ele invade o natural de inúmeras vezes que Deus quiser que assim seja. Sobrenatural, irmãos, é Deus. Deus é sobrenatural. Se Ele manifestar um pouco mais de sua presença e glória, você não quer mais sair você não quer mais ficar nesse mundo. Você quer ir para a presença de Deus. Evidentemente que nem no Monte da Transfiguração, Jesus falará, agora é hora de descer, é hora de trabalhar. Mas ser visitado pela presença, pela glória de Deus, são experiências sobrenaturais totalmente indescritíveis. E aqui esse verso, esse texto, mostra que pode sim ser sobrenatural. Continuou sendo muito sobrenatural. Pedro pregou, converteu 3.000 pessoas. Atos 3, ele disse, ouro e prata não tenho, levante e ande, e o paralítico andou. Atos 4, Pedro e João foram levados diante do Sinédrio, e o texto deixa bem claro, que diante daqueles 71 homens, autoridades religiosas que podiam matar, Pedro, que havia temido Caifás e negado Jesus, o texto deixa bem claro que ele estava cheio do Espírito Santo. Quando ele olha para Caifás, os 71 homens, ele diz assim, o Jesus que vocês mataram, ele está vivo, ele é o Senhor, foi fé no nome dele que o paralítico está andando. Importa servir a Deus do que os homens. Nós não vamos parar de pregar e testemunhar. Pedro estava cheio do Espírito Santo. Eles saem dali, o texto é maravilhoso. Gastaria muito tempo se fosse entrar nos detalhes de todos esses textos. Eles oram baseado no Salmo 2, é maravilhoso o Salmo 2, é maravilhoso esse texto, mas nós vamos ler somente o finzinho da oração. Atos 4, 29. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia. Verso 30, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios, por meio do teu nome, ou do nome do teu santo servo Jesus. 31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Presta bem atenção aqui. Promessa do Pai é igual revestido de poder, que é igual batismo com o Espírito Santo, que é igual recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, que é igual estar cheio do Espírito Santo em Atos 2, é igual estar cheio do Espírito Santo em Atos 4. Pedro foi cheio do Espírito Santo em Atos 2. Pedro foi cheio do Espírito Santo em Atos 4. A tragédia ao crente falar, eu fui batizado com o Espírito Santo e vive vazio. Vive longe da santidade de Deus, vive longe das Escrituras, vive longe da presença de Deus, não deseja Deus, não quer a santidade de Deus, não quer o reino de Deus, não quer a vontade de Deus, vive para a sua própria vida vazia, sem vontade de ler a Bíblia, sem vontade das coisas de Deus. Porque ele fala, fui batizado com o Espírito Santo, irmão. Cheio do Espírito
é igual promessa do Pai, é igual revestido de poder, é igual recebereis poder ao descer sobre vocês, é igual batizado com o Espírito Santo. Pedro foi cheio em Atos 2, Pedro foi cheio em Atos 4, pode ser sobrenatural inúmeras vezes, mas não exclusivamente sobrenatural, pode ser gradual e é tão importante quanto. Nós não fecharemos o nosso coração para o sobrenatural, nós não vamos limitar o sobrenatural a uma única visitação, mas nós também não vamos excluir o gradual, porque isso também é muito importante. Atos 10, Pedro vai pregar na casa de Cornélio, eles eram italianos, romanos, não circuncidados, não eram judeus, não seguiam a dieta de Moisés, para todos os efeitos, para os judeus eles eram amaldiçoados, dignos de ir para o inferno. Ali Pedro prega sobre o Senhor Jesus, que sermão maravilhoso em Atos 10, não vamos entrar nos detalhes, mas o fato é que Cornélio e a sua família crê, recebem Jesus, recebeu Jesus, tem nova aliança no sangue de Cristo. Se tiver nova aliança no sangue de Cristo, tem o cumprimento da promessa: porém em vocês o meu Espírito, farei com que andem segundo meus estatutos, os meus juízos, imprimirei em vocês, nas suas mentes e corações, os meus desejos, a minha lei, os meus juízos. Darei a vocês um novo espírito, um novo coração. Ao crerem aqueles gentios em Jesus, tinham agora em Jesus nova aliança. Na mesma hora eles receberam a promessa do Pai, que é igual revestido de poder, que é igual batismo com o Espírito Santo, que é igual e recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito, que é igual cheios do Espírito Santo. Atos 10, 45. Atos 10, 45. E os fiéis que eram da circuncisão, judeus, crentes em Jesus, que tinham vindo com Pedro, admiravam-se, porque também sobre os gentios, os não-judeus, foi derramado o dom do Espírito Santo. Presta bem atenção aqui, não vai confundir na terminologia. Mas crente faz uma confusão com terminologia de Espírito Santo, irmão. Dom do Espírito é igual estar cheio do Espírito. É igual recebereis poder ao descer sobre vocês. É igual batismo com o Espírito. É igual revestido de poder. É igual promessa do Pai. Na mesma hora eles foram cheios do Espírito. Na mesma hora eles receberam poder pelo Espírito Santo. Eles foram batizados com o Espírito Santo. E o verso 47 diz: será que alguém poderia recusar água e impedir que sejam batizados? Porque o verso 46 diz: pois eles os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então Pedro falou: quem somos nós para não batizar? Estão lavados e purificados no sangue de Cristo. Eles têm nova aliança, eles são templo do Espírito Santo, eles são filhos de Deus. Tem uma outra hora bem sobrenatural também, quando Paulo em Éfeso impõe as mãos sobre 12 homens, e eles são batizados com o Espírito Santo, ou cheios do Espírito Santo, ou receberam o dom do Espírito Santo, ou receberam o poder ao descer sobre eles o Espírito, ou foram batizados com o Espírito Santo, ou foram revestidos de poder, ou receberam a promessa do Pai. É a mesma coisa, lavados no sangue de Cristo. O crente tem o Espírito Santo, vai ter as vontades de Deus, os desejos de Deus, e vai ter muito mais a partir do momento do que eu vou ler daqui em diante. Qual o outro erro dos crentes? O primeiro erro: fui batizado com o Espírito Santo e vive vazio. Mais falta a igreja do que vai à igreja. Mais se ocupa com as coisas que não são de Deus, com as coisas que são de Deus. Não abre a Bíblia para orar, vive vazio, não abre a Bíblia para ler, vive vazio. É tudo muito seco, porque nós podemos entristecer o Espírito Santo, extinguir o Espírito Santo. Mas não será sempre sobrenatural
ainda que o sobrenatural possa acontecer inúmeras vezes de maneira espetacular, inúmeras vezes, na maior parte das vezes, será gradual. Efésios 5:18. Não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Quem enche é Deus. Quem envia o Espírito é o Pai e é o Filho. Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus, por causa da sua obra redentora. Mas enchem-se do Espírito, é gradual agora. Verso 19, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Falando entre nós. Por isso que os crentes que estão, nem todo mundo pode fazer discipulado, trabalho, estuda, ou não tem carro, é uma série de situações particulares, mas todo mundo que está em grupo de discipulado, fazendo sério estudo, no final do estudo, no geral, estão muito alegres e felizes, e despedindo um dos outros com alegria, porque falando entre nós, sobre o Senhor, a sua palavra, também enche do Espírito Santo. Verso 19, cantando e louvando com o coração o Senhor, também enche do Espírito Santo. Por isso que todo crente que já foi em culto, que o louvor era muito abençoado, durante o louvor, ele sentiu a presença de Deus, ele foi cheio do Espírito Santo, e ele considera o período de louvor um momento muito importante, porque falar das coisas de Deus enche do Espírito Santo, louvar a Deus enche do Espírito Santo, adorar a Deus enche do Espírito Santo. Isso pode ser um processo gradual. Verso 20, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus. Não viver murmurando, reclamando de tudo e de todos. Tem crente que é fiscal de igreja, de culto. O culto está ruim, o culto não sei o quê, o pastor pregou bem, o pastor não pregou bem, a igreja está morta, mimimi. Não enche do Espírito Santo. Crente que vive reclamando de igreja, de ministério, de pastor, não enche do Espírito Santo. Dando sempre graças a Deus por tudo, tendo prazer em conversas que edificam, tendo prazer em oração e louvor, enche do Espírito Santo. Se você quer saber, nesse momento aqui, de maneira gradual, você está sendo cheio do Espírito Santo. Ficasse em você na sua casa vendo televisão, que você via a diferença de ficar lá vendo televisão e aqui ouvindo a palavra de Deus. De maneira gradual, você está sendo cheio do Espírito. Mas antes de subir aos céus, naquela última ceia, Jesus fez várias referências sobre o Espírito Santo, e tem a ver não só com o sobrenatural, que inúmeras vezes será sobrenatural, mas tem a ver também com o encher gradual. João 14:16, acompanha comigo, ainda vou ler mais alguns versos. Eu estou dando base bíblica para o ministério do Espírito Santo, porque nós vamos orar pelo ministério do Espírito Santo nos 12 dias de oração em janeiro, e nós vamos entrar o ano dia 31 falando do Espírito Santo, e vamos entrar o ano cheio do Espírito Santo dia 31. Então a conversa aqui não pode ser muito rasa. E a conversa também aqui não pode ser com 2, 3 versos, não. É um passeio sobre o ministério do Espírito Santo. Porque nós queremos que 2023 seja diferente depois de tanto tumulto por causa dessa pandemia. João 14:16, eu pedirei ao Pai, presta bem atenção, Jesus envia. Ele vai pedir ao Pai, e como ele já disse em Lucas 24:49, eu envio a promessa do Pai. Jesus envia, eu pedirei ao Pai, Ele lhes dará outro Consolador, Ele lhes dará, porque o Pai cumpre a promessa de derramar o Espírito. Filho e o Pai enviam o Espírito Santo, esse assunto ficará cada vez mais claro. Ele lhes dará outro Consolador. Agora eu vou fazer uma coisa que eu não gosto de fazer. Eu estudei 2 anos grego, modéstia à parte, eu sei muito grego do Novo Testamento, mas eu não gosto de ficar citando, parece coisa de gente metida, mas eu preciso citar, porque aqui é muito importante.
Evidentemente que a tradução consolador e conselheiro não é tradução ruim, é tradução boa. Mas a minha sugestão para os tradutores é não traduzirmos paracletos. Deixa em grego mesmo. Nós não traduzimos presbítero, é grego. Nós não traduzimos diácono, é grego. Nós não traduzimos Cristo, é grego. E nós não traduzimos outras palavras. Minha sugestão para eles, vamos parar de traduzir paracletos. Paracletos vem do verbo paracaléu. Caléu é chamar. Paracaléu é chamado para estar ao lado. No caso, é chamado para estar ao lado para nos ajudar naquilo que precisarmos. Evidentemente que presume que o conselheiro vai ajudar, mas o Espírito Santo vai ajudar para aquilo que nós precisarmos. Não tem nem tradução para isso. Não que consolador seja errado, não que conselheiro seja errado, mas consolador você presume alguém que está do lado dando conselhinhos bons, é muito mais do que isso. O Espírito Santo é Deus, Ele que guia a igreja, Ele que capacita a igreja, Ele não é um conselheirozinho do nosso lado. Minha sugestão é que não traduzíssemos. Ele está em nós, nesse sentido Ele está ao nosso lado, que Ele está em nós, para ajudar naquilo que nós precisarmos, a fim de que esteja com vocês para sempre. Sem querer esnobar, aqui tem duas palavras para outro no grego. Tem heteros, que é outro, mas não idêntico, e tem alós, que é idêntico. Isso aqui é muito importante. Você pode ter dois caminhões, fábricas diferentes, modelos diferentes, anos diferentes, cores diferentes. Você pode falar, aqui tem um caminhão, aqui tem outro caminhão. Não são idênticos. Mas quando você usa alós, você está falando idêntico. Jesus está dizendo, eu vou rogar ao Pai, Ele também envia o Espírito Santo, vai mandar outra pessoa idêntica a mim. Jesus tem natureza divina, o Espírito Santo tem natureza divina, Ele é um com o Pai e com o Filho, Ele consegue habitar simultaneamente, provavelmente nesse momento na história, tem 1 bilhão de pessoas confessando Jesus como Senhor e Salvador, Ele habita neste 1 bilhão de pessoas. Se tivesse 2, 3, 4, 5, 6, 10 bilhões, Ele habitaria nos 10 bilhões. Ele é Deus, Ele é onipresente. Ele estará sempre com vocês, porque Ele é Deus, Ele é eterno, Ele não cansa. Esse verso está falando que o Pai envia, Jesus envia alguém exatamente igual a Jesus. Quando Ele está em nós, Deus está em nós. Quando Ele nos guia, Deus está nos guiando. Quando Ele nos exorta, Deus está nos exortando. Ele não é o nosso empregadinho, Ele é Deus. Ele não é o nosso auxiliarzinho, Ele é Deus. Mentir para Ele é mentir para Deus. Ananias e Safira caíram mortos. Blasfemar contra o Espírito Santo é blasfemar contra Deus, não tem perdão. Ele não é qualquer coisinha, Ele não é uma energia, Ele é uma pessoa, Ele tem natureza divina, Ele é Deus. Como Deus, Ele é Senhor da igreja. No livro de Atos é Ele que guia. Separe Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho mandado, os tenho separado. Não é Paulo apresentando os seus planos, aqui estão meus planos. Meu auxiliar Espírito Santo, vem fazer minha vontade. Meu auxiliar Espírito Santo, vem resolver meu probleminha aqui assim agora. Nós temos que andar com Deus ao ponto de ouvir a voz do Espírito Santo. E ouvir a voz do Espírito Santo é ouvir a voz do Senhor, é ouvir a voz de Deus, é ouvir a voz do Pai, do Filho, em plena unidade com o Espírito Santo. Ter o Espírito Santo é ter Deus. É através do Espírito Santo que Jesus disse, estarei sempre com vocês. Ele está aqui pelo Espírito Santo. Se tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Ele está aqui por causa do Espírito Santo. Entristecer o Espírito Santo é entristecer Deus. Ser vazio do Espírito Santo é ser vazio de Deus. É um verso que eu gosto muito, João 14, 23, eu vou citar de cor, eu acho que vai aparecer aqui na tela. João 14, 23, presta bem atenção nesse verso. Está cheio de versos de João que eu gosto muito, eu vou citar só esse.
João 14, 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará. Viremos para ele, Pai e Filho, e faremos nele morada. Pai e Filho fazem morada em nós através do Espírito Santo. Ter o Espírito Santo é ter o Trino Deus. Ter o Espírito Santo é ter Jesus conosco. Ter o Espírito Santo é ter Deus conosco. Estar vazio do Espírito Santo é estar vazio de Deus. Não ouvir a voz do Espírito Santo é não ouvir a voz de Deus. Ser teimoso com o Espírito Santo é teimar contra Deus. Verso 17. É o Espírito da verdade, João 14, 17. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Irmãos, Espírito Santo não é coisa do mundo, é coisa da Trindade. Espírito Santo não vê, o mundo não vê, não conhece o Espírito. O Espírito Santo habita na pessoa que tem nova aliança com o sangue de Cristo. Somente quem é lavado e purificado no sangue de Cristo tem o Espírito Santo. O mundo não vê, o mundo não conhece, o mundo não recebe, o mundo não entende nada de Espírito Santo. Tem crente que quer explicar as coisas do Espírito para incrédulo, nem tenta. As pessoas jamais entenderão a presença de Deus, jamais entenderão os dons do Espírito, jamais entenderão os valores do reino de Deus. Isso não é coisa para incrédulo, isso é coisa para crente, lavado e purificado no sangue de Cristo. Nós temos o Espírito Santo, o mundo não vê, não conhece. E Jesus continuou dizendo: vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Jesus disse: vocês o conhecem. Evidentemente que alguém está vivendo como se não conhecesse. Alguém está vivendo bem vazio do Espírito Santo. Alguém nem ouve mais a voz de Deus. O Espírito Santo, que é uma pessoa, até estava falando por sonhos, mas a pessoa expressava tanta incredulidade que o Espírito Santo pode ser entristecido, pode ser extinguido. O Espírito Santo para de falar por sonhos. Tem crente que fala: Deus não faz mais milagres. Os milagres é para o primeiro século. Não tem mais milagres. Entristece o Espírito Santo, fica sem os milagres. Ele é uma pessoa. Só que tem gente que vive como se não o conhecesse. Vocês o conhecem. Ele habita em vocês. Verso 18: não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Irmãos, levante de manhã, fala para si mesmo, até entrar na sua cabeça: eu não sou órfão, eu tenho o Espírito Santo, eu sou filho de Deus. Eu vou ler a Bíblia agora. Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, através do Espírito, ilumina o texto. Leia. Senhor, obrigado. Parece que não aconteceu muita coisa. Vai lendo, vai orando e vai lendo, vai orando e vai lendo. Na hora que você precisar, virá sabedoria, virá entendimento, virá fé, virá ousadia. Você não está órfão. Ter o Espírito Santo é ter o Trino Deus com você. Ter o Espírito Santo é ter Jesus. Voltarei para vocês quando eu os batizar com o Espírito Santo. Quando o Pai enviar, Ele dará outro Consolador. Quando a presença de Deus estiver em vocês, através do Espírito Santo, eu estarei com vocês. Nós não temos que tomar cuidado, que às vezes nós entristecemos o Espírito e vivemos totalmente insensíveis. Ele nem fala mais por sonhos, ele quase que nem fala mais pela Bíblia. Possivelmente nós o ofendemos e temos que pedir perdão. Verso 26, João 14, 26, mas o Consolador, ou Paracletos, aquele que está em nós, para ajudar naquilo que nós precisarmos, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Veja bem, eis que envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Jesus envia. Pedirei ao Pai, o Pai enviará. Jesus envia. Mas o Pai também envia, porque é a promessa do Pai que Ele está cumprindo.
e aqui é bem claro, o Pai também envia. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. Agora vai outra tragédia aqui. A primeira tragédia é o crente falar, fui batizado com o Espírito. Ele pode ser batizado inúmeras vezes de maneira sobrenatural. Ele pode ser cheio inúmeras vezes de maneira gradual. Essa conversa de passado é uma conversa de quem não entendeu. Que Pedro, cheio do Espírito Santo em Atos 2, está cheio do Espírito Santo em Atos 4. Então não é uma vez, é muitas vezes. Pode ser sobrenatural muitas vezes. Pode ser gradual todos os dias da vida. É uma tragédia que os crentes vivem vazios do Espírito Santo e falando, eu fui batizado com o Espírito, mas e agora? Você está cheio do Espírito ou você está vazio? Porque você pode ser cheio de novo de maneira sobrenatural ou de maneira gradual. A outra tragédia é essa daqui que eu acabei de ler. Ele os ensinará e os fará lembrar. Mas você já viu o aluno aprender sem ir na escola? Você já viu o aluno ir bem sem fazer tarefa? Você já viu o aluno ir bem sem estudar para a prova? Você já viu o crente que reflete Jesus sem ler a Bíblia? Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente são meus discípulos. E conhecereis a verdade os libertará. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é como a casa alicerçada na rocha. Virá o temporal, irmão, temporal vem direto. Esse ano nós tivemos o temporal do nascimento dos trigêmeos, nem vou entrar nos detalhes, vocês já sabem. Tivemos outros temporais em nossa vida. Mas quem ouve a palavra do Senhor, nesse ano tive vários temporais. Quem ouve a palavra do Senhor e a pratica é como a casa alicerçada na rocha. Vai aguentar os temporais. Como que o Espírito Santo vai ensinar? O aluno falta na escola, não estuda para a prova, não faz tarefa, não lê a Bíblia. E quer ser cheio do Espírito Santo, ou de maneira sobrenatural ou gradual, sem Bíblia não vai acontecer. Ele é de fato um professor, ele ilumina o texto, ele dá entendimento, ele dá sabedoria, ele dá fé, ele manifesta os dons espirituais, mas sem ler a Bíblia, sem ser ensinado pelo Espírito Santo, sem ser corrigido, sem se arrepender dos pecados, sem estar em comunhão com Deus, não vai acontecer. Por isso que nós estamos lançando esse plano de leitura da Bíblia. São 2, parece que no momento só tem um impresso. Ah, pastor, nem vou perguntar se você leu a Bíblia inteira, para você não passar vergonha, tem muito crente que não leu. Nem vou ler, nem vou perguntar se você nunca leu, porque aí que você vai passar mais vergonha ainda. Mas tem 2 planos. O primeiro plano, se você nunca leu a Bíblia, eu quero sugerir que você leia o Novo Testamento. 2 capítulos por dia você terá lido em 90 dias. Mas se você aumentar para 3 capítulos, você escolhe 2 ou 3, você terá lido o Novo Testamento em 60 dias. Em 6 meses você poderá ter lido o Novo Testamento 3 vezes. Lembra, o Novo Testamento é o livro que se refere à nova aliança no sangue de Cristo. Se você nunca leu a Bíblia, pegue o Novo Testamento, leia 4, 5, 6, 7, 8 vezes antes de ler o Velho Testamento. Mas se você for crente, e aí quando você estiver lendo, você vai ter inúmeras dúvidas. Quem casou com Caim, escreve para o meu WhatsApp que eu vou falar o nome da esposa dele. Eu estou brincando, vou falar com quem que ele casou. Você vai ter um monte de dúvidas quando você lê a Bíblia pela primeira vez. Deus se arrependeu. Deus se arrepende, pastor, escreve para mim que eu vou responder. Então você pega o outro plano, caso você queira ler a Bíblia inteira em um ano. São 3 capítulos, você vai lendo e vai ticando. De tal maneira, irmão, que o Espírito Santo vai te ensinar e fazer lembrar. Veja bem, eu não quero parecer duro e nem muito chatão, mas eu preciso falar a verdade nesse momento. Nós estamos nos dias da pandemia de coach.
Estou escovando os dentes, não sei exatamente como escova. Tem um coach para escovar dente. Quando eu limpo o cotonete, o ouvido, vai ver que está errado. Tem coach para isso. Vou cortar a unha do pé, não sei se eu agacho, se eu levanto o pé, não sei o que eu faço. Tem coach para isso. Tem coach para tudo. Alguns desses coaches são até bons. Eu dei uma emagrecida seguindo um coach. Já tinha uma ideia do que fazer para não engordar muito, mas as dicas do coach, eu nem fiz o curso do coach, só peguei as dicas de graça e emagreci um monte. Estou precisando agora, tanta confraternização de Natal, que eu tenho que tomar cuidado para não engordar. Mas tem coach que ajuda, irmão. Coach para exercício, você pode fazer em casa, tem vários, ajuda. Irmão, mas não tem um coach que substitua o Espírito Santo. A internet está cheia de influencers, porque a moda no Brasil é falar em inglês, né? Em Portugal está proibido bagunçar a língua portuguesa com palavras inglesas. A internet está cheia de influenciadores, mas a moda é falar influencer. Influencia o nada por nada, sabe, irmão? A maior parte deles ensina o nada para o nada. Não tem valor quase nenhum do que eles estão ensinando. Mas vindo da Trindade para morar em nós, nos ensinar e nos fazer lembrar é o Espírito Santo. Poderíamos chamá-lo de coach, nesse sentido. Poderíamos chamá-los de influencer, nesse sentido. Mas eu gosto de chamar de paracletos. Ele está ao nosso lado para nos capacitar, para sermos revestidos de poder, para nos exortar, para nos levar ao arrependimento, para dar tristeza segundo Deus que leva ao arrependimento, para mudarmos e andarmos nos caminhos do Senhor. Não tem ninguém igual ao Espírito Santo. Ele está em nós, ele não está na internet. Ele habita em nós, ele não habita na internet. Não tem um coach desse, não tem um influenciador desse que se compara com o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus em nós. Você nem precisa pagar plano de internet, você tem que ter uma Bíblia. Pode ser a NVI, que nem essa, pode ser Nova Almeida atualizada. Quando eu me converti, eu li a Bíblia na linguagem de hoje, não é propriamente uma tradução, mas não foi ruim, me fez um monte de bem. Mas depois que você ler na linguagem de hoje, você tem que ler propriamente uma tradução mesmo. A linguagem de hoje, ela não é propriamente uma tradução, mas eles se esforçaram muito para preservar o conteúdo e os princípios. Então não é uma má Bíblia para quem é novo convertido, ajuda a abrir a cabeça, para depois ler melhor a NVI ou Nova Almeida atualizada. Antes de sair da igreja, pega o plano de leitura. E aí, você quer comprar a NVI, procura na internet, vai entregar lá na sua casa, o Mercado Livre ou o Mercado Preso, um desses dois aí vai entregar a Bíblia para você. NVI, Nova Almeida atualizada. Se tiver dúvida, pode escrever para mim, porque eu também fui novo convertido e quando eu li a Bíblia eu tinha muitas dúvidas. Pode escrever para mim que eu vou te ajudar a esclarecer todas as dúvidas. João 16, 7. Eu estou terminando, mas essa é a base bíblica para orarmos os 12 dias de oração, para o culto da virada e para 2023 não ser igual ao 2022. João 16, 7. Veja que Jesus envia o Espírito, está bem claro. O Pai envia, Jesus envia. Mas João 16, 7. Mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, o Paracletos, não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. Jesus envia. João 16, 13. Porém, quando ele vier, o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele recebe de Jesus, que é exatamente o que o Pai pensa e diz, e fala para a igreja, e ensina a igreja. De tal maneira que o ensino do Espírito Santo é o ensino do Pai, do Filho e do Espírito. João 16, 14 e 15, ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. 15, tudo que o Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito vai receber o que é meu e anunciar isso a vocês. Agora, falando de dons espirituais de maneira gradual, não só sobrenatural.
Veja, Atos 2 foi super sobrenatural. Eles falaram em línguas assim, ó. Na mesma hora estavam falando em línguas. Mas há vários dons do Espírito que podem ser obtidos de maneira sobrenatural ou de maneira gradual. Deus pode dar uma palavra de sabedoria, de conhecimento instantaneamente, mas pode ser gradual. O Senhor Jesus disse: vocês serão levados diante de governadores e reis. Não se preocupem, naquela hora o Espírito Santo lhe dará as palavras, sobrenatural. Mas pode ser resultado de, conforme você ler a Bíblia, o Espírito Santo dá temor a Deus, e o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Quanto mais temor a Deus, mais comunhão com Deus, mais sabedoria, mais conhecimento, mais fé, são dons do Espírito. 1 Coríntios 12 vai falar de palavra de sabedoria, nem vou ler, palavra de sabedoria pode ser o resultado de mais temor, mais comunhão, mais oração, mais caminhar com Deus, mais temor de Deus. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Provérbios 9:10, conhecer o santo é ter entendimento. Provérbios 9:10, de tal maneira que ler a Bíblia, ser ensinado pelo Espírito Santo, ele nos fazer lembrar de tudo, gera em nós temor. Temor vai gerar sabedoria do Senhor, vai gerar também entendimento de Deus, vai gerar fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Fé vai gerar curas, vai gerar milagres, vai gerar profecia. Quanto mais conhecimento do Senhor lendo a Bíblia, mais ensinado pelo Espírito, mais ele lembra, mais discernimento, mais comunhão com Deus, mais você percebe obra do mal e das trevas, mais você percebe engano e mentira. Eu não quero ilustrar, mas esse ano eu percebi muitos enganos e mentiras e armadilhas à distância. O Senhor me fez saber das armadilhas e eu pude perceber. Quanto mais comunhão com Deus, mais palavra de sabedoria, mais palavra de conhecimento, mais fé, mais dons de curar, mais milagres, mais profecia, mais discernimento do Espírito, mais línguas e variedade de línguas, para citar os dons de 1 Coríntios 12, mais amor, 1 Coríntios 13, mais, agora eu vou citar os dons de Romanos 12, mais servir, ensinar, exortar com dedicação, mais contribuir com alegria, mais obras de misericórdia com alegria, mais contribuir com generosidade, mais administrar as coisas de Deus com zelo. Fora o dom do espírito de Bezalel, que era dom artístico, lá em Êxodo 31, em que ele fez os objetos do tabernáculo com características bem artísticas, por dom do Espírito Santo. Irmão, nós estamos na era do Espírito Santo. O mundo não conhece, não pode ter, mas na nova aliança do sangue de Cristo, ele habita em vocês, vocês o conhecem. Mas nós precisamos, talvez nesta noite, pedir perdão para Deus se você perdeu a sensibilidade para o Espírito Santo. Ele falava por sonhos, agora você não sonha mais. Ele dava visões, mas agora você não tem mais visões. Ele dava temor a Deus à luz das Escrituras, agora dá para viver com um pecadinho aqui, um pecadinho ali, tranquilo, tranquilo. Talvez você tinha vontade de ler a Bíblia, você não tem mais. Você tinha vontade de vir à igreja, agora é bem raro. Você tinha vontade de vigília e oração, e agora é bem pouquinho mesmo. Você tinha vontade de participar das campanhas evangelísticas, agora vontade nenhuma de participar. O Espírito Santo pode ser extinguido e entristecido, versos esses não lidos por mim, mas ensinados pelo apóstolo Paulo. Mas a gente pode pedir perdão. Pelo sangue da nova aliança, o Espírito Santo vai voltar a agir na sua vida hoje. Talvez a gente tenha que pedir perdão, irmão,
porque nós somos brasileiros, né? Desculpa aí, não quero ofender, eu também sou brasileiro. Nós somos o povo que quer aprender inglês estudando só 2 verbos na escola, o verbo to be e o verbo to have. Aí não dá, irmão. Tem muito mais do que 2 verbos na língua inglesa. E no futuro, no passado, no presente, no perfeito, no verbo perfeito, no modo perfeito, estuda 2 verbos e quer falar inglês. Vai na escola, não quer fazer tarefa, não quer fazer trabalho em grupo, só quer pôr o nome no trabalho. Para o Espírito Santo te ensinar, te fazer lembrar, talvez nessa noite a gente fala, Senhor, quero pedir perdão, sou brasileiro demais. Eu quero ser ensinado, mas nem quero ler a Bíblia. Não funciona. Você precisará ler a Bíblia 2, 3 capítulos por dia. Aqui vai instruir, você faz uma oração antes e depois da leitura. Parece que não aconteceu nada hoje, vai lendo. Não precisa esperar 1 de janeiro para começar. Você pega o plano de leitura e já começa. Se você quiser começar pelo Novo Testamento, 2 capítulos por dia, você terá lido em 90 dias. 3 capítulos você terá lido em 60 dias. Lê o Novo Testamento muitas vezes antes de pegar o Velho Testamento. Quando você pegar o Velho Testamento e tiver dúvida, escreve para mim, eu vou te ajudar. Eu sei que para quem lê a Bíblia a primeira vez, tem passagens bem difíceis, eu vou te ajudar em quase todas elas. Aqueles capítulos muito apocalípticos de Daniel e Ezequiel, aí eu vou passar para o pastor Aguinaldo esclarecer os mistérios de Apocalipse e Ezequiel. Então, tem capítulos que nem os pastores sabem, mas são os capítulos bem apocalípticos, que é difícil compreensão, apesar de ter as interpretações. No geral, nós vamos conseguir te ajudar. Quem quer ser cheio do Espírito, levanta a mão. Cheio do Espírito é igual ao quê? Promessa do Pai. Repete aí. Revestido de poder, batizado com o Espírito Santo. É igual, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É igual ser cheio do Espírito. É igual o dom do Espírito. É igual Deus em nós. É igual não ser órfão. É igual ter um professor. É igual ter alguém que vai nos ajudar. É igual ter alguém que vai nos capacitar. Nós vamos passar pelo vale da sombra da morte inúmeras vezes. É muito triste, mas a igreja presbiteriana renovada aqui acabou de perder um presbítero num acidente aqui no acesso de São Roque. Falecido ontem. Pode ser qualquer momento, irmão. Ou na vida ou na morte, é melhor cheio do Espírito Santo. Irmão, eu gosto de oração pentecostal. Pentecostal ora junto, fala aleluia, glória a Deus. Em alguns momentos eles levantam tanto volume que pensa que eles estão meio doidos. Mas eu gosto assim, irmão, parece que eles estão meio doidos. Eu gosto assim. Quem gosta assim, levanta a mão. Aleluia. Quem quer colaborar que vai ser assim? Aleluia. Então eu vou começar a orar, irmão. Você vai orar como se você estivesse apanhando. Espírito Santo, me ajuda. Perdão, não estou lendo a Bíblia. Misericórdia, estou vivendo como se eu fosse órfão. A palavra do Senhor diz, vocês o conhecem, habita em vocês. Eu perdi a sensibilidade, parece que o Senhor não está habitando mais. Não estou ouvindo mais a tua voz. Vamos orar assim? Gritando. Parece que você está apanhando. 1, 2, 3, vamos lá. Eu vou começar a orar. Vou orar de olho fechado. Você ora do jeito que você quiser, eu não vou estar olhando para você. Vamos começar a orar. Aleluia, Senhor, glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Senhor, glória, glória a Deus. Pai, nós pedimos perdão de pecados. Somos templo do Espírito Santo. Quantos dias de nossa vida nós vivemos como se nós não o conhecêssemos, como se ele não habitasse em nós. Quantos sonhos ele parou de nos dar, porque nós o entristecemos, ficamos insensíveis, não ouvimos mais a voz de Deus, nem por sonhos, nem por visões. Não ouvimos mais a voz de Deus pelas Escrituras.
Não ouvimos mais a voz de Deus nos cultos, nas reuniões de oração, nas vigílias. Não ouvimos mais Deus. Pedimos perdão, Senhor, do pecado, da insensibilidade do Espírito Santo em nossas vidas. Pedimos perdão de nossa ignorância, quando falamos, fui batizado com o Espírito. Quando o Senhor quer nos encher, nos batizar, nos revestir de poder, nos dar o dom do Espírito, nos revestir, descer sobre nós o Espírito, inúmeras vezes o Senhor quer fazer isso. Pedimos perdão quando nós faltamos na escola, não estudamos para a prova, não fizemos a tarefa, não lemos a Bíblia, não pegamos um plano de leitura e começamos a ler a Bíblia, pedindo ajuda do Espírito Santo antes e depois da leitura. Paramos de ler, paramos de estudar, paramos de buscar, ficamos vazios, ficamos secos, ficamos sem a presença de Deus. Ou ficamos com a presença de Deus tão tênue que nós não percebíamos o Espírito Santo. Pai amado, nós também pedimos perdão quando nos acomodamos, Senhor, com a vida vazia, sem Deus. Quando nos acomodamos com conversas que não edificam. Quando a palavra do Senhor diz que falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração a Deus e dando graças a Deus por tudo, também enche do Espírito. E nós gostamos de conversas que não edificam, de louvores, de músicas que o Espírito Santo não está presente, por mais bonitas que sejam, por mais verdades que sejam as letras. Muitas vezes ouvindo estas músicas que não é adoração ao Senhor, não nos enche do Espírito Santo. Pai amado, nós entendemos o ministério do Espírito, porque nós queremos entrar 2023 cheio do Espírito. E nós queremos fazer os 12 dias de oração cheio do Espírito. E nós também queremos reatar nosso relacionamento com o Senhor, pedindo perdão. Nós não somos órfãos, mas temos vivido como se fôssemos, insensíveis ao Senhor, à Tua voz, à Tua presença, insensíveis à Tua vontade. Ó Senhor, tumultuados com o tumulto do mundo político do nosso Brasil e outros tumultos, em vez de ouvir a voz do Senhor na tempestade na qual nós nos encontramos como país, em vez de ouvir a voz do Senhor, a voz do Teu Espírito, ou em vez de tornarmos vozes que clamam no deserto cheio do Espírito, oh Pai amado, nos envolvemos com coisas terrenas que não nos enchem do Espírito Santo. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e nos encha novamente do Espírito. Pai amado, volte a falar por sonhos, volte a falar por sonhos. Não nos abandone, Senhor, volte a falar por sonhos, volte a dar visões. Oh, que os crentes que receberam línguas, que voltem a louvar e a orar em línguas. Aquele que enterrou o dom de profecia, que volte a profetizar. Aquele que perdeu o fervor de evangelizar e era evangelista de primeira, que volte a evangelizar. Aquele que servia, que ensinava, que exortava, que volte a fazê-lo com dedicação. Que aquele que contribuía com generosidade, que volta a fazê-lo com dedicação. Que aquele que trabalhava com obras de misericórdia, que volta a fazê-lo com alegria. Que aquele que administrava com zelo, que volte a administrar com zelo. Espírito Santo, sinta-se à vontade de nos levar aos arrependimentos,
que tem impedido o operar do Senhor em nossas vidas. Quer seja orgulho, soberba, incredulidade. Misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor, misericórdia. 2023 parece tão horroroso, mas poderá ser ano de batismo com o Espírito Santo. Poderá ser ano de ministério frutífero. Será ano da presença e da glória de Deus. Oh Senhor amado, não importa, o Senhor manifesta a tua presença, o teu poder e glória em qualquer momento da história. Pode ser lá na Ucrânia, o Senhor pode derramar o teu Espírito em plena guerra. Perdoa, Senhor, a nossa incredulidade, a nossa soberba. Perdoa, Senhor, achar que já temos tudo quando estamos vazios. Perdoa, Senhor, nos gloriar naquilo que parece que temos, quando não temos. Nós oramos no poderoso nome de Jesus. Batiza o teu povo de novo com o Espírito Santo. Volta a ensinar o teu povo. Volta a fazer o teu povo lembrar. Volta a falar por sonhos. Volta a dar fogo, fogo do Espírito. Batismo de fogo. Volta, Senhor amado. Glorifica o teu nome. Nós temos que ter paixão pelo mundo, Senhor. Glorifica o teu nome, Senhor. Oramos no poderoso nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Ele está neste lugar. Vem Espírito. Vem Espírito de Deus. Venha sobre nós. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de pelo Espírito, diga Espírito, 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 Espírito Santo, que desce como fogo, aleluia, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu navegarei, aleluia, no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei, eu navegarei no oceano
glórias a Ti, Senhor, sem nenhuma explicação. Nós adoramos ao Deus da nossa vida. Eu adorarei ao Deus da minha vida. É Ele que nos compreende, que me compreendeu, sem nenhuma explicação. Nós clamamos pelo Espírito, 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 que desce sobre nós, sobre nós. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, vem, 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 Espírito de Deus, que desce. Aleluia, aleluia. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Para terminar, as vozes clamando: Espírito, Espírito, vem sobre nós, Espírito Santo, que desce como fogo. Vem como em Pentecostes, vem e enche-me de novo. Se você quer ser cheio do Espírito, aplauda ao Senhor.